Podemos, Podemos, Marcelo? Bom, então, podemos. boa tarde a Bo- todos. Vamos começar, retornar com o incrível Marcelo Matos. Vai falar agora um pouquinho sobre criatividade e inovação e logo em seguida o Paulo Roberto, mais conhecido como PC, um querido, um amado, que vai assim fechar com chave de ouro esse sábado. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão falar assim: puxa, mas acabou, eu queria mais um sábado nesse final de semana para escutar esse pessoal. Tá bom? Com vocês, Marcelo Matos. Fala, galera, vamos lá. Robertão, volta aí Ah, não, já tá no segundo, né? Não, tá certinho, certinho. Pessoal, boa tarde. Espero que estejam animados depois do almoço. Eu comi um galetinho aqui com arroz de brócolis e batata frita. Estou de barriguinha cheia. Espero que vocês não tenham comido bastante para continuar prestando atenção aqui no que a gente tem para falar, que é muito importante. Muito importante para, como a gente fala, vocês saírem do outro lado nesse hackathon, né, e conseguir propor soluções bem bacanas. Então tem uma série de técnicas e ferramentas. Acho que a pegada a partir de agora ela começa a ser mais técnica, né? Prepará-los no sentido de orientar o pensamento aí para aquilo que se precisa fazer dentro de um hackathon, né, para que vocês consigam desenvolver as melhores soluções, entender de fato os desafios. Tem técnica e ferramenta para isso tudo. Eu e PC vamos abordar esse assunto aí agora na parte da tarde. E aí a gente vai começar falando aqui sobre o conceito de criatividade. Na verdade, essa pegada agora comigo é criatividade, inovação e pensamento visual, fundamentais, né, para a gente desenvolver uma proposta. Então eu já quero que vocês interajam aí no bate-papo, por favor, até para a gente dar aquela recuperada depois do almoço. Quem é criativo aqui? Vai colocando aí quem se acha criativo. Pode responder aí no bate-papo que eu vou acompanhar aqui. Criatividade. Quem se considera criativo? Múltiplos usuários estão digitando. É coisa rápida, até só uma coisa assim, ou não sou, não acho. Boa tarde, Elaine. Pedro Carlos Augusto considera. Raíssa depende do dia. Elaine, eu. Muito bem. Elaine ela exclamou. O João. João, não tem jeito, cara. Você tem que ser criativo por causa da profissão. Não tem escapatória, né? Legal. A Amanda tá escrevendo, tá digitando. Eu acho que no geral a galera se considera criativa, né? Só teve a Raíssa aqui que disse que depende do dia. E tá tudo bem, né, Raíssa? Nem todo dia a gente tá de bem com a vida, nem tá disposto a fazer as coisas. O Matheus disse que acha que sim. Mas vamos entender um pouquinho mais o que é criatividade aqui dentro desse conceito de desenvolvimento de soluções. Tiene também é. Muito bom. Obrigado, pessoal, pela colaboração. Robertão, próximo, por favor. Ih, deu tela preta. Geralmente o Windows dá tela azul, aqui deu tela preta. Volta um pouquinho. Aí. Alguém quer arriscar me dizendo o que é criatividade? Tem algumas pessoas que disseram que são criativas, outras que dependem do dia, outros acham que sim. Vocês arriscam o conceito de criatividade? O que é criatividade aí para vocês? Coloquem no chat para mim, por favor. Pode ser uma frasezinha rápida. João, me ajuda aí, já que você tem de ser. O que é criatividade para você, João? Aí escrever no chat, mas vou aproveitar que você perguntou direto aí. Tá bom, pode falar então, vamos lá. Eu acho que é uma certa facilidade, digamos assim, eu não sei se eu escreveria como habilidade, mas mais uma facilidade, de Tá. conceber e recombinar ideias e entender conceitos assim, dessa forma. Eu acho que recombinação para mim é uma parte grande, porque a gente acha que as coisas vêm do nada, mas a gente, na verdade, acho que só usa elas de um jeito diferente, né? Então, acho que essa ideia de concepção, recombinação é a base da coisa. Legal. O teu conceito tem tudo a ver, cara, com o conceito de criatividade. O Vitor colaborou aqui também dizendo que é uma maneira inteligente de criar ou solucionar algum problema. De fato é.
Carlos Augusto, é a capacidade de fazer diferente refazendo conceitos. A Elaine me fala aqui que é ser inventivo, original e produtivo. O Christian, pensar fora da caixa. Muito bom. Christian, a gente precisa também pensar dentro da caixa também, né? Eu vou explicar já o porquê. A habilidade de criar ideias, criar algo a partir da nossa experiência, muito boas contribuições. Roberto, me ajuda aí, passa para o próximo, por favor. Bom, eu vou trazer um conceito aqui que não é certo nem errado, né? Não sou o dono da verdade. Assim que a tela preta sair. Funciona, tá, PC? É porque tá um pouquinho lento. Eu não sei o que está acontecendo agora lá com. Então vamos lá. Conceitualmente, eu trouxe uma frase aqui que dá para ilustrar, né? Criatividade é a capacidade de dar vida a coisas novas, né? É muito dali do que vamos lá, do que o João colaborou, né? Teve mais alguém que colocou também, o Vitor, né? Maneira inteligente de criar ou solucionar algum problema, né? E muito mais do que capacidade de dar vida a coisas novas, né? O pensamento criativo ele supõe uma atitude, uma perspectiva, uma nova perspectiva sobre aquilo que a gente já conhece, sobre aquilo que a gente já sabe, sobre aquilo que a gente precisa fazer diferente. E aí, respondendo aqui o Christian, né, complementando, na verdade, o pensamento dele, quando ele diz que pensar fora da caixa é criatividade, mas pensar dentro da caixa também. E a gente vai ver com mais detalhes isso o PC falando. Porque quando a gente olha para dentro da caixa, pode ser que essa caixa já não comporte mais todas as necessidades que a gente tenha, né, no dia a dia. Seja para resolver um problema, para atender uma necessidade, para aproveitar uma oportunidade. E aí a gente precisa olhar para dentro dessa caixa e entender por que essa caixa já não faz mais sentido para a realidade que nós experimentamos, né? Para a realidade que nós vivemos. E aí é hora de sair dessa caixa e olhar para fora e ver quais são as possibilidades. E tem aquele velho ditado, mas que cabe perfeitamente aqui, né? Em de que nada no mundo se cria, né? Ou a gente copia as coisas, ou a gente adapta, ou faz melhor. Né? A gente tem esses três conceitos. Para fazer diferente, é difícil dizer que a gente está criando algo novo nesse mundo, né? Tudo que existe nesse mundo nos traz até a inovação, nos traz aquele algo novo, nos traz a novidade. Porque se nós não soubéssemos como funcionam as coisas, se a gente não tivesse a possibilidade de combinar várias coisas que já existem, com alguns conceitos, com algumas possibilidades que elas têm, mas que de maneira independente elas não conseguem atender a determinadas situações do dia a dia, né? A gente não conseguiria descobrir o novo, não conseguiria ser criativo na essência, né? Que é a capacidade de dar vidas a coisas novas. Se a gente for pensar, por exemplo, em telecomunicações, a gente teve uma evolução muito grande nos últimos 20 anos, né? Quando a gente falava de telefonia, a gente olhava 20, 25 anos, né? Eu tô um pouquinho mais velho, apesar de não parecer, vai ter que puxar a linha do tempo e tem mais 5 anos aí, os últimos 25 anos, onde a gente tem a telefonia fixa muito forte dentro de casa, né? Todo mundo tinha telefone fixo, e esse telefone fixo, um dia ele foi muito caro, inclusive era vendido através de ações da companhia telefônica, né? Então quem tinha constituía patrimônio. E eu lembro claramente da época que a minha avó se viu com 3 linhas telefônicas que eram uma parte do patrimônio dela se diluírem no tempo, assim, porque deixaram de ser alguma coisa representativa, né? Porque foram abertas as telecomunicações no Brasil e o telefone começou a ficar cada vez mais popular, o telefone fixo ficou barato, deixou de ser propriedade. Depois a gente teve o advento do pager, né? Para quem não conhece, aquele comunicador de 1, 2 ou 4 linhas. Na época, a empresa mais famosa era a Teletrim, onde você recebia um recadinho ali de alguém que tinha ligado para uma central, tinha passado aquele recado e você recebeu em forma de mensagem. Então, a partir dessa mensagem, você pegava um telefone e ligava para esse alguém que te mandou a mensagem para entender o que estava acontecendo, o que precisava, etc. E aí chegaram os telefones celulares. Mas antes de chegarem e popularizarem, né, eles eram caros também, eram patrimônio, poucas pessoas tinham. E aí eu lembro claramente do meu primeiro telefone celular,
foi da Telemig. Na época, a Telemig ela não vendia linha de celular, mas ela começou a alugar. E isso se popularizou no Brasil inteiro, né? Então, você contratava o aluguel de uma linha dessa, podia utilizar, contanto que o DDD fosse 31, de Minas Gerais. E era uma questão, uma facilidade para quem tinha acesso a esse telefone alugado, né? Mas era uma questão para quem ligava para você, porque tinha que pagar interurbano. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje de ligar com bônus do celular, que não se paga nada, né? Tá dentro do teu pacote e tal. E a gente foi vendo cada vez esse negócio ficar mais difícil, até que um dia houve também a abertura da telefonia móvel no Brasil, e eu fui para a porta da Telerio de manhã pegar o meu primeiro celular da ATL, que hoje é a Claro, né? Fiquei lá na fila, cheguei 4 e pouco da manhã, a fila já estava gigante, anunciaram com pompa e circunstância, né? O celular vai ser lançado no Brasil e tal, vou democratizar. Fui para lá, consegui comprar meu Ericsson DH618, né? Vocês verem quanto é emblemático esse negócio. Era um celular tijolo assim, que trocava as máscarazinhas de cores, né? Tinha azul, preta e amarela. E hoje, cara, o que é o celular pra gente, né? O celular é commodity, tudo isso virou commodity. Mas se da maneira como a gente conhece o celular, que na verdade virou smartphone, né? Com todas as facilidades que a gente conhece, tem praticamente metade da nossa vida está na palma da mão, né? A gente tem arquivos, tem fotos, tem mensagens, tem tudo ali, tem um repositório da vida dentro de um aparelho pequeno, né? Se a gente não tivesse toda essa história para trás, essa história pregressa, a gente não teria concebido soluções como é o smartphone, como foi quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, né? E que a gente deixou de ter o teclado QWERTY, da maneira como a gente conhecia, com teclinhas ali, para virar uma tela grande toda touch. Isso mudou completamente a experiência. Então, tudo o que aconteceu nesta vida até agora nos trouxe até aqui e nos levará para algum outro lugar a partir da recombinação das coisas que já existem e da maneira como a gente enxerga o mundo que nos cerca, da maneira como a gente enxerga as coisas que faltam ainda desse mundo e da maneira como a gente pega uma coisa ou outra e vai combinando. Então, criatividade é exatamente isso. Então, essa é a primeira provocação que eu fiz, né, de perguntar quem se considera criativo ou não, é exatamente para a gente começar a desmistificar essa coisa do criativo. Quando a gente fala de criatividade, pensa-se que é um conceito monstruoso, né? Um conceito magnânimo, é um conceito maravilhoso, fabuloso, que só poucas pessoas nesse mundo têm. E não. A simples maneira de você pensar numa nova possibilidade para qualquer coisa, até dentro de casa mesmo, né? Você está sendo criativo. Poxa, se você olha para o seu quarto e vê que o mobiliário não está dando a mobilidade que você precisa dentro do quarto, ou seja, você anda ali, esbarra num móvel, esbarra numa coisa para abrir a porta do armário e fica apertado, e você reposiciona esses móveis, você já está sendo criativo, você já está olhando com outros olhos aquilo que lhe parecia paisagem, né? E aí você, consequentemente, você consegue melhorar a tua experiência de habitar aquele quarto. Né? Mesma coisa quando você chega na sala, a mesa está colada no sofá, fica um corredorzinho ali, toda vez que eu passo, esbarro alguma coisa e tal, não dá para as pessoas quando vêm na minha casa almoçar, puxar a cadeira e ficar confortável, aí não dá para ver televisão e tal. Você reposicionou isso daqui, você está sendo criativo, está pensando em novas possibilidades. O Rafael lembrou aqui do BlackBerry no caminho, era a sensação, ninguém acreditava que tecla touch ia funcionar no mercado. Exatamente. O Palm Top, né? Teve até um exercício com o Palm Trell, era o telefone conjugado no Palm Top, mas que eles não levaram muita fé dentro da própria tecnologia deles, né? E aí acabam perdendo a roda da história. Pô, o Paulo César é tão velho quanto eu, teve um pager. Eu tive aquele de 4 linhas da Teletrem. Negócio fantástico. Vamos lá, Roberto, me ajuda? Próximo, por favor. Então, criatividade é exatamente o modelo mental que se define, né, para você perceber como é que as coisas se relacionam e como é que você pode criar um novo, né? Tanto é que a criatividade é o resultado dessa soma. Criar mais atividade. Se você cria e não age, né, você está pecando em parte desse processo. E muitas pessoas têm bloqueios que vêm de outros tempos, né, e que permite somente confabular e formular possibilidades na sua cabeça, mas se essas pessoas formulam e não executam, elas têm uma questão, porque o mundo é feito daqueles que realizam, né?
e por diversas crenças que a gente carrega, desde lá do início da nossa vida. Eu, por exemplo, lembro claramente que eu tinha liberdade para fazer muita coisa enquanto moleque, mas a quantidade de nãos que eu ouvi da minha mãe foi absurda, foi absurda. E foi um processo que eu tive que desconstruir ao longo da minha vida, né? Do não pode, não entra, não sai, não pula, não vai, não cai, não sobe, não mexe, né? A minha mãe era muito cuidadosa, cuidadosa ao extremo. E essa coisa de falar não, 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 não o tempo inteiro, né? Me causava até certas questões para me expor em público. Hoje o que eu estou fazendo aqui é muito natural. Mas, por exemplo, na escola, para apresentar trabalhos em grupo, ir lá na frente, me expor, putz, era um exercício tremendo, né? Então a gente precisa desbloquear todas essas crenças que nos limitam. Tem até um caso clássico, né? Na casa da minha namorada, a primeira vez que eu vim aqui, que a gente foi comer alguma coisa, eu cometi a gafe de derrubar um negócio em cima da mesa. E aí, quando eu derrubei, eu já olhei para a cara dela, já fiz aquela exclamação, porque eu lembrava da minha mãe falando horrores se caía algum copo e derrubava o suco em cima da mesa, alguma coisa assim, né? E ela falava, sujou a toalha, não sei o que lá, vai ter que limpar, não presta atenção, pá, pá, pá. Então, assim, estava sempre errado para ela. Mas era a maneira dela me educar, não é certo nem errado, era apenas a maneira que ela me educou, baseada nas experiências que ela teve com os meus avós, e meus avós tiveram com meus bisavós, e por aí vai, né? Não existe o certo e errado nesse processo. E aí, quando a minha namorada olhou a minha cara de espanto, né, do tipo, fiz cagada, desculpa o meu francês, ela falou, não, tá tudo bem, a gente limpa. Eu falei, como assim, a gente limpa? Né, sujou, a gente limpa. Pega a toalha, vou botar ela para lavar, a gente passa um pano aqui e tá tudo certo, né? E aí eu me espantei com aquilo, e ela traz isso, né, para a vida dela. Então são maneiras diferentes da gente experimentar a vida e descobrir as coisas e saber até onde a gente pode ir. Agora eu posso sujar tudo aqui que não tem problema, ela nem liga. Já estou com liberdade para isso. Então, no final das contas, a criatividade é movimento, dinamismo, conhecimentos e experiências. Vamos lá, Roberto, para o próximo? E aí a primeira pergunta aqui desse slide é se é possível inovar utilizando os recursos de sempre, né? Essa é uma pergunta que me ocorre no momento em que eu percebi que eu também deixei de ganhar dinheiro um dia. Uma vez na praça de alimentação, antes do espoleto nascer, eu estava pensando em coisas mais rápidas da gente fazer com determinados tipos de comida. E claramente eu pensei na combinação do arroz e do macarrão. Na verdade, o espoleto só ficou com macarrão, né? De como a gente poderia combinar sabores e fazer ali um modelo de produção rápida, né, onde as pessoas entrassem numa fila e fossem pedindo as coisas e ter no final das contas o prato que elas gostariam de ter. Né? Porque eu já vi arroz maluco, aí tem arroz com feijão, arroz com isso, arroz com aquilo, né? E eu ficava pensando nessas novas possibilidades. Então me ocorreu um protótipo do que o espoleto virou. Tanto é que eu me espantei da primeira vez que eu fui ao shopping que vi o espoleto. Eu falei, ué, que restaurante é esse? Quando eu me aproximei dele, eu vi exatamente aquilo que eu havia pensado. Só que me faltou o quê? A atividade. A atividade de agir, de propor em algum lugar isso, de desenhar, colocar no papel, né, e fazer com que esse negócio saísse e fosse para a prática. E certamente vocês... E o espoleto ganha muito dinheiro, exatamente. Eu perdi muito dinheiro, Rita. Perdi muito dinheiro. Agora não dá mais para concorrer com os caras. Na verdade, os caras já estão se reinventando agora por conta da pandemia, né? Já não estão nem mais fazendo aquele negócio do que mais, né? Que virou até meme lá no Porto dos Fundos, por conta da pandemia. E quantas vezes a gente se deparou, né, com algumas situações assim e falou, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Ou será que eu já pensei nisso daqui, mas, cara, eu não fiz e agora os caras fizeram aí, né? Quantas vezes isso já aconteceu? Então, esse desenho aí no meio, alguém sabe o que é? Essa figura aí no meio do slide? Se alguém souber, pode colocar aí um... Ah, o João. O João tá antenado. Exatamente, João. João, esse Tangram é o nome dessa peça, né? Uma peça de madeira
ela foi criada no século XIX, dizem, né, há controvérsias, mas a história que todo mundo fala é de que foi criada essa peça no século XIX, era uma distração na guerra, na época lá na China, né? Então, são peças de madeira que eles criaram, e para passar o tempo, você tem algumas possibilidades de criar figuras, né, de criar objetos, de criar possibilidades com essas peças que estão aí na tela. São exatamente 7. E vocês percebem que elas são disformes, né? Tem um triângulo maior, tem um triângulo menor, tem um quadrado. Se você largar solto para montar um negócio exatamente como está esse aqui, você leva um tempinho, né? Porque você fica percebendo como é que se encaixa isso para formar um quadrado perfeito. E pasmem, esse Tangram, na verdade, ele traz mais de 5.000 possibilidades catalogadas hoje de figuras, de representatividade, usando apenas 7 peças, né? Tem catálogos hoje na internet, vocês podem até procurar e baixar, dar um Google, tem catálogos que mostram todas as possibilidades catalogadas até agora. E elas são um pouco mais de 5.000. Então, respondendo essa primeira pergunta do slide, é possível, sim, inovar utilizando os recursos de sempre, né? O Tangram é a prova viva disso. Com apenas 7 peças, já formou mais de 5.000 figuras, mais de 5.000 representações, né? Agora, quando a gente olha para o nosso negócio, quando a gente olha para a nossa vida, tem essa pergunta: como é que é possível se destacar oferecendo o mesmo serviço que outros empreendedores? Essa é uma pergunta que vai percorrer a jornada de vocês dentro do Hackathon, porque quando forem apresentados os desafios, né, e vocês se apropriarem desses desafios, muitas das vezes vai ocorrer o pensamento do tipo: cara, eu pensei nisso, mas isso já existe. Ah, mas aquilo já existe, mas isso não sei quem faz, mas isso alguém já fez e não deu certo. O fato de não dar certo também é um nível de experimentação que a gente tem das coisas nessa vida, né? Não existe nada que não tenha dado certo. As coisas dão certo até onde tem que dar, né? Eu uso muito isso para casamento, né? As pessoas se separam e aí vem a família, vem os amigos e falam assim: poxa, vocês dois não deram certo, né? Cara, a gente deu certo até onde tinha que dar. Teve um limite essa relação, deu certo até onde tinha que dar, foi bom para todo mundo, tal. Só que agora já não cabe mais continuar juntos. E a mesma coisa com os projetos, com os objetos, com as soluções, com as possibilidades que essa vida tem. Então vocês vão se deparar muito, né, com esse questionamento. Puxa, será que o que eu estou propondo aqui é exatamente algo inovador, algo criativo, algo que vai fazer a diferença nas pessoas, ou já existe? E para isso, dentro da jornada de vocês, tem um processo de investigação dentro desse processo criativo que eu vou falar sobre ele lá na frente, que é quando a gente tira essa prova dos 9, ou ajuda a tirar essa prova dos 9. Roberto, avança, por favor. Então, traduzindo, assim como no Tangram, né, que é possível criar novas formas, novas possibilidades só com essas 7 peças, sempre é possível gerar alguma transformação em negócios, produtos e serviços, na nossa vida, na nossa jornada, na mobilidade, enfim, tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, aqui tem uma representação aí do bonequinho, né, uma das 5.000 e pouquinhas do Tangram. Avança, por favor, Roberto. Então, a partir de agora, o que lhe vem à mente quando pensa em criatividade? Como é que está o conceito de vocês na cabeça sobre isso? Coloquem para mim no chat, por favor. Mudou alguma coisa? Quebrar expectativas e inovar. Boa. As pessoas são movidas a expectativas, né? Todo mundo tem uma expectativa quando levanta todo dia de manhã da cama e vai fazer alguma coisa. Enquanto o pessoal vai contribuindo aí no chat, Roberto, avança para mim, por favor. Quem acha que esses 5 caras aí são criativos? Né? A gente tem 5 pessoas tão diferentes umas das outras e, a princípio, com algumas capacidades impensadas sobre determinados aspectos e tal. A coisa do não levar fé nas pessoas e deles mesmos não levarem fé, mas eles foram lá e fizeram, né? A gente tem um grande gênio aí, físico, Albert Einstein, né? Que criou a teoria da relatividade, que hoje é base para uma série de coisas na ciência. A gente tem um grande cientista também, o Stephen Hawking,
morreu há pouco tempo, e que diante de toda a adversidade da vida dele, das limitações físicas que ele tinha, mentais, ele se tornou um dos cientistas mais respeitados deste planeta, né? Santos Dumont tirou do próprio bolso, é o que a gente fala em startup de bootstrapping, né? O cara acreditou no negócio dele de fazer um troço voar, e causou, né? Causou algumas vezes fazendo voos experimentais ali do 14 bis, de outras aeronaves, até provar que era possível o homem voar como os pássaros. E hoje você, pasme, minha namorada mesmo comenta, poxa, como é que é possível aquele negócio de ferro, de metal, com não sei quantas toneladas, voar, né? Esse cara provou que era possível. E aí o que foi feito foi só adaptação, né, e revisão dos conceitos dele para poder aprimorar. Então hoje você tem avião de caça, avião cargueiro, avião de passageiros, avião com um andar, avião com 2 andares, né? Você tem várias possibilidades de se locomover pelo ar. E teve até algumas vertentes, como por exemplo os dirigíveis, né, que hoje são descontinuados no mundo, né, mas criaram variações, o helicóptero. Então foram criadas possibilidades a partir do Santos Dumont. E a complexidade aí do Leonardo da Vinci, né, grande pintor, e da fuga da realidade de Salvador Dalí. Salvador Dalí não se apegava à realidade, ele fugia dela para criar novas possibilidades, né? Suas pinturas representam bastante esse conceito. Então ele se permitia viajar, voar, pensar em outras coisas para poder fazer diferente e ajudar a fazer a conexão e pensar em coisas novas, né? E como transformar esse mundo. Roberto, por favor. Então vamos lá, chega de mitos, né? Chega de mitos. Eu já mostrei 5 exemplos aí de pessoas e mais um exemplo do Tangram, né? De que a criatividade ela é um dom de todo ser humano. E todos nós somos criativos. Alguns com mais disposição para essa criatividade, mais disponibilidade. Eu lembro de uma pessoa aqui que conversou falando aqui que se achava criativo ou depende do dia. E é claro que a gente precisa ter essa disposição no dia. Às vezes nós estamos melhores num dia, outros nem tanto, mas todos nós somos capazes, né, de ser criativos, de pensar diferente, de fazer coisas diferentes. E a gente precisa exercitar cada vez mais a criatividade nas nossas vidas, né? Para ficarmos mais hábeis, como tudo na vida, né? Se você anda de bicicleta, mas anda eventualmente, óbvio que você não vai andar tão bem quanto uma pessoa que pega a bicicleta todo final de semana e vai ali para o Maracanã, por exemplo, para circular o estádio. Próximo, Roberto, por favor. Gostei das contribuições aqui no chat, hein? Muitas coisas bacanas. Exatamente, tudo alinhado aí com o que a gente tem falado. Então, apesar de todos nós sermos criativos, tem algumas coisas que bloqueiam essa nossa capacidade criativa. Algumas delas eu já falei, por exemplo, a nossa crença que vem desde a infância, né? Do não pode, não dá, não pula, não entra, não sai, não faz, né? Para sermos criativos, e inovação tem muito disso, né? Quando a gente fala de inovação, a inovação ela não contempla o erro, né? Ela não contempla o erro, ela contempla o aprendizado a partir daquilo que você faz e que não atende às expectativas iniciais, você promove melhoria contínua e tenta novamente até que isso tudo que você pensou, né, case exatamente com aquilo que precisa ser feito. Então, o primeiro ponto aí que eu dou de dica para vocês, né, para evitar esse bloqueio da capacidade criativa é não tenham medo de se arriscar e de errar. Em determinado momento do hackathon, a partir do desafio, vocês vão precisar utilizar uma técnica chamada brainstorming, né? Brainstorming é uma chuva de ideias, onde as pessoas vão colaborando ali com o grupo, vão pensando em possibilidades sobre os problemas apresentados, sobre as soluções, etc. E dependendo de quem facilita esse brainstorming, você pode ajudar as pessoas a terem ideias maravilhosas a partir de coisas que às vezes parecem desconexas, parecem viagem doida e tal, mas que fazem sentido porque você junta a ideia de um com a ideia de outro e acaba fechando uma solução, ou você pode tolir essas pessoas de se manifestar, né? Pela crítica,
por achar que, pô, o PC falou alguma coisa, falar assim, pô, é PC, tu falou não faz sentido nenhum. Cara, deixa o PC falar, porque uma hora isso que o PC falou, alguém pode vir complementar com uma coisa e um terceiro vir juntar esse negócio. Pô, o PC com o João falaram isso, se juntar essas duas coisas aqui, tirar isso daqui do PC, tirar isso daqui do João, eu acho que pode dar certo. Aí vai criar um protótipo e bingo, né? Faz o negócio acontecer. Outra, procure não se criticar tanto, né? Olha para dentro e não se critique tanto. Você é capaz sempre de fazer aquilo que você quer, né? Tem coisas que a gente não pode fazer, tem coisas que a gente não deve fazer. Uma pelos conceitos que a sociedade nos impõe e outras porque as nossas crenças nos limitam, né? Então procure não se criticar tanto. Ah, não sou bom o suficiente, não sou tão bacana quanto essa pessoa. Imagina se eu, naquela historinha que eu contei para vocês de manhã, né, ao entrar num hackathon lá da fábrica de startups com duas engenheiras ambientais e uma geógrafa, eu me tolhisse achando que eu não era suficiente o bastante para estar ali, eu teria pedido para sair do grupo e não teria tido a experiência maravilhosa que eu tive com elas, né? Então, cara, nem todo mundo é bom em tudo nessa vida. Então, não se critiquem tanto, né? E usem essa dose da razão e da intuição também. Ouça o coração, às vezes vem um estalo na cabeça e você fala assim, poxa, isso é devaneio, isso é bobagem. Expresse para o grupo, né? Isso é importante para vocês constituírem soluções aqui dentro da competição, tá? Outra coisa, você não precisa contar apenas com o seu próprio potencial criativo. Vocês estarão trabalhando em time. Então é importante explorar o potencial criativo de cada um, né? Complementar o potencial criativo de cada um. E é isso tudo, uma equipe motivada ajuda bastante. Ajuda de que maneira uma equipe motivada? Uma equipe sem críticas, uma equipe coesa, uma equipe que sabe lidar com os problemas na medida que eles vão ser apresentados, vão aparecer durante a competição, uma equipe que sabe lidar com a diversidade, nem todo mundo é igual, né? Então é preciso respeitar as pessoas dentro. Tem umas pessoas que vão ficar mais quietinhas, tem outras pessoas que falam pra caramba, tem outras pessoas mais arrogantes, tem pessoas mais humildes. O bom é achar esse cerne, esse ponto de equilíbrio para que o processo criativo flua dentro do time, né? E evitem o excesso de normas e regras paralisantes, do tipo, só pode falar agora, não pode falar depois. O processo de criatividade, ele é interativo, né? Você pode ter tido uma ideia agora, isso acontece muito no método Lean Startup, que a Bruna falou para vocês na parte da manhã, né? Você pode ter tido uma ideia bacana agora, você colocou ela à prova, mas no meio da jornada você pensou em outra possibilidade. E aí, de repente, dá para acoplar essa possibilidade ali, ou dá para tirar o que estava fazendo, colocar essa nova, testar, validar, etc. Então, não se limitem, né? Não determinem normas e regras que paralisem o desenvolvimento criativo do time, tá? Então, esse é um processo de aprendizagem contínua. É sempre bom refletir sobre até onde vocês foram na jornada, como é que isso tudo ajudou vocês, né? Como é que vocês podem melhorar esse processo. O processo de construção, ele pode ser documentado, e aí vocês experimentaram e falam assim, cara, isso deu certo. A gente fez um brainstorm naquela hora, depois a gente priorizou as ideias, colocou post-it na tela ou trocou as mensagens no WhatsApp, isso deu super certo. Então, busquem sempre a aprendizagem contínua e a melhoria contínua deste processo para que a criatividade floresça aí na cabeça de vocês. Próximo, Roberto, por favor. Então, vamos lá. Tem 3 atividades agora que eu gostaria da interação de vocês aí no chat, né? Vamos ver até onde a gente consegue desbloquear o nosso processo criativo. Essa primeira pergunta, né, é uma situação, na verdade são 3 situações que eu estou trazendo. Essa primeira diz que está chegando o inverno, né, e o seu chefe lhe pediu para ajudar a criar uma promoção para esvaziar o estoque de chinelos da loja que você trabalha. Qual é a sua reação a esta proposta? Quem acha que é A? Bom, para aumentar as vendas, a melhor estratégia é baixar os preços. Quem acha que é B? Não sei se é uma boa ideia investir em uma promoção de chinelos nessa época. E quem acha que é a C? Vou pesquisar os modelos que têm melhor saída na loja para definir uma nova estratégia de vendas. O que vocês acham aí? Qual é a melhor resposta que se adequa? Uou!
E aí, PC, o que você acha, PC? Vai vender chinelo? Vai guardar chinelo? O que você vai fazer com chinelo, PC? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu Ah, simplesmente lanço o chinelo e vejo e observo o que vai acontecer sem estratégia nenhuma. Eu simplesmente lanço. Vejo o pessoal ver se compra ou não compra. é isso, é isso. A letra C faz mais sentido aqui, tá, pessoal? E a Rita já começou a inovar, chinelo com meia. É exatamente isso. Dentro de casa você usa o seu chinelinho, né? Você não anda de sapato, você não anda de bota, você não anda de tênis. Né? Dentro de casa você precisa de um chinelo. Se você der ênfase aos atributos dos chinelos que você tem dentro da sua loja, elabora uma estratégia casada ali, pô, compra o chinelo, ganha meia, compra o chinelo com a meia, ganha desconto, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Você consegue desovar aquele estoque de chinelos que está lá na tua loja e fazer o estoque girar. É uma boa possibilidade. É uma possibilidade de você pensar no novo, né? Quando a gente olha para a primeira resposta aqui, bom, para aumentar as vendas, a melhor estratégia é baixar os preços, e nem sempre, né? Quando a gente vê no mundo dos negócios essa coisa de posicionamento de preço, talvez a gente não consiga enxergar o valor do que as coisas têm. É a mesma coisa de tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho tem algumas experiências, algumas possibilidades. Você pode tomar um cafezinho no botequim, pagando ali 2, 3, 5 reais, nem sei quanto é que tá um café, porque eu não bebo café, né? E pagar, sei lá, digamos, 4 reais aí no cafezinho no botequim, e ter um determinado tipo de experiência, e pagar 15 reais no café no Starbucks, né? O que vale para cada uma das pessoas, né? Tem pessoas que pagam mais caro, pagam 3 vezes mais que um café no botequim para tomar um café no Starbucks. Mas o que elas querem ali? Elas querem experiência, elas querem sentar com conforto, ar-condicionado, Wi-Fi, né? Um clima bacana, gente legal ali, pode ficar ali sem ser incomodada, um ambiente fechado, etc. Às vezes você quer tomar um café no botequim, porque você vai encontrar a galera, vai bater um papo, conversa com o dono do botequim que você conhece, vê as modas ali, fala de futebol, etc. Então, são várias as possibilidades que você tem. E nem sempre baixar os preços é a melhor estratégia, tá? Isso tem que ser avaliado caso a caso. A segunda ali, não sei se é uma boa ideia investir em uma promoção de chinelos nesta época. Ou seja, você, enquanto empresário, já investiu naquele estoque, tem um estoque cheio de chinelos, não girou na época que tinha que girar. Você faz o quê? Você deixa ele mofando lá e perdendo dinheiro, né? Segue a letra C, né? A letra C, cara, vou pensar em novas possibilidades. Então a gente começa já aqui a exercitar esse desbloqueio, né, da nossa confiança criativa, da nossa criatividade. Pague o que quiser pelo chinelo, você decide o preço. Pode ser uma boa estratégia, PC. Tá aí, o PC já está pensando em possibilidades. Roberto, o próximo, por favor. Vamos ver se a gente consegue já orientar o mindset aí para outras possibilidades. Então vamos lá. No caso 2, a sua loja de balas vai mal. Um funcionário sugeriu se fantasiar de urso para brincar com as crianças na porta da loja e, possivelmente, aumentar as vendas. Qual é o pensamento que representa um desbloqueio à sua criatividade? A, vendo balas, mas o meu negócio é sério. Pô, que isso de se vestir de urso, né? Vai assustar as crianças. B, talvez seja uma boa ideia, mas organizar uma campanha assim é muito trabalhoso, né, cara? Putz, o que eu vou fazer para chamar essas pessoas para minha loja? Ou C, as crianças são nossos principais clientes. Será? É uma loja de balas. E esse tipo de interação sempre tem uma boa resposta. Acho que pode dar certo. E aí, pessoal, A, B ou C? Muito bom. Então vamos botar o urso na porta da loja para brincar com as crianças. Tem o pró e contra, né? Tem criança que vai abraçar o urso, vai tirar fotinha com o urso, né? Vai sorrir, e tem criança que vai ficar com medo do urso. Aí resta saber o que vale a pena, né? Aí compre bala, leve o chinelo grátis. Isso. Faz a promoção casada com o vizinho. Muito bom, Rafael. Muito bom. Então já senti firmeza aí na galera, letra C. Exatamente, esse é o ponto aqui, né? A gente está pensando numa possibilidade, quem é o cliente, para quem a gente está fazendo isso, né? São as crianças e, pô, tem que ter uma interação. Se a loja de balas vai mal, bota o urso lá na porta para chamar a atenção. Pô, quem não se tocaria, né, de um urso na porta da loja? Pelo menos olharia o letreiro e fala assim, que loja de quê que esse urso está na porta, né? E aí vai lá conversar. E criança sempre vai, né? Na verdade, a criança aí é a usuária da loja e o cliente é o pai. Se a criança tá lá e enche o saco, pai, compra uma bala, um pirulito, qualquer coisa assim na loja, o pai vai lá e faz.
Atividade 3, por favor, Roberto. E aí, por último, aqui, de atividade, a sua floricultura foi convidada para participar de um concurso de criatividade no ramo de presentes do sindicato. Qual é a sua reação a este convite? Não, eu sou uma pessoa criativa e não tenho tempo para essas coisas. B, acho interessante esse tipo de iniciativa, mas não tenho criatividade para participar de um concurso. C, essa pode ser uma boa oportunidade de mostrar meu trabalho e, quem sabe, criar um novo produto. E aí, A, B ou C? Vejo todo mundo mais confiante aqui no chat. Muito bom. Acabei vendo que, de propósito, eu coloquei a C como a resposta mais coerente de todos os exercícios. Mas está valendo. Está valendo essa reflexão. Porque na primeira, assim, não sou uma pessoa criativa. Como assim? Todos nós somos criativos, né? E não tem tempo para essas coisas. Como assim? Você está criando uma nova possibilidade de levar a sua floricultura para vender para mais pessoas, para se tornar conhecida, e você não tem tempo para vender. Você não tem tempo para gerir o seu negócio. Se você não tem tempo, ele não importa para você, né? Na B, acho interessante esse tipo de iniciativa, mas não tenho criatividade para participar de um concurso. Como assim não tem criatividade? Você tem criatividade, todo mundo é criativo. Ótimas são as respostas, PC. E ainda leva o chinelo e a bala para vender também. Tem buquê de chinelo. Olha que maravilha. Pode ser um chinelo com flores, ó, aqueles chinelos havaianas, né, que tem a estampa de flores, etc. Após consigo montar um box de chinelo, doces e flores. Muito bom. Dependendo da estratégia, consegue vender tudo e mais um pouco. Excelente, pessoal. Excelente. Excelente a participação de vocês. Essas 3 atividades de provocação dessa primeira parte aí estão terminando agora. Roberto, avança aí para mim, por favor, para o feedback. Então, pessoal, entusiasmo, pensamento positivo, bom humor e aceitar desafios são coisas que estimulam o seu potencial criativo. Uma coisa que também pega muito conosco, né? A zona de conforto, a tal zona de conforto, né? Todo mundo quer conforto nessa vida, né? E esse é um termo que eu fiz formação em coaching e muito se fala da questão da zona de conforto, mas um dia eu parei para refletir sobre esse termo, né? Zona de conforto, eu acho que todo mundo quer nessa vida zona de conforto, né? Todo mundo quer chegar ali no ápice, ter uma condição bacana financeira, ter uma condição bacana com um apartamento confortável, etc. Mas a gente não pode criar uma estabilidade na zona de conforto, né? Então, quando a gente faz isso, né, quando a gente faz pensamento positivo, quando a gente se arrisca, aceita desafios, traz o bom humor para a jornada, né, a gente estimula bastante o potencial criativo, porque a nossa possibilidade de pensar em coisas novas aumenta consideravelmente. Cara, tá muito divertido aqui esse chat. Muito bom. Até uso o urso como mascote, chinelo numa mão, a flor na outra, chovendo bala, bala de troco. Muito bom. Cuidado que bala nela. Muito bom. Robertão, avança aí, por favor. Visão criativa. Pode mais uma. É o segundo ponto dos 3 que a gente vai abordar aqui. Então, agora que a gente já conhece, né, as formas de eliminar os bloqueios da criatividade, a gente conseguiu ver isso aqui claramente no chat, né? Já tem até novos negócios aqui, os 3 negócios todos juntos e tal. Vamos expandir um pouquinho mais esses nossos horizontes, né? Eu trago uma pergunta de reflexão, né, de como a gente reage diante de uma oportunidade de mercado. A visão criativa é exatamente essa. A gente precisa ir ao encontro dessas necessidades no mercado, né? Empresas que se estagnam, elas ficam pelo meio do caminho, ficam na roda da história. Quem não se reinventa, a gente tem casos clássicos, eu acho que nem vale a pena compartilhar aqui. Posso dar uns 2 apenas como exemplo, porque a gente já está cansado de ver. Uber versus taxista, Kodak, que deixou de fazer a câmera digital e perdeu, né? Então, tem os casos clássicos, o pessoal já até começou a colocar aqui. Isso continua acontecendo, né? Continua acontecendo aí com o advento da pandemia. Quantas lojas fecharam por não querer se reinventar, não estar predispostas a isso?
e lojas assim famosíssimas, lojas de longa data no mercado e tal. Então a gente precisa reagir diante de uma oportunidade de mercado, reagir proativamente, né? Se tem uma possibilidade lá da gente atender aquele mercado, tem que pensar numa nova possibilidade. Roberto, avança, por favor. Então, a partir do momento em que você adota essa nova postura, né, ganha uma nova visão sobre as coisas. As ideias começam a fluir de uma maneira mais tranquila, ela vira uma constante na sua vida, né? Quando você traz o bom humor, quando você traz tudo aquilo que a gente viu para esse processo, essas coisas fluem de uma maneira muito mais natural e te ajudam a ter prosperidade nos seus negócios. E aí, no próximo aí, Roberto, a gente vai encontrar algumas dicas que eu trouxe, são 7, mas poderiam ser 20, 30, 40. O PC deve ter mais umas 15 aí para colaborar, né? Mas tem 7 dicas aqui para a gente possa ter boas ideias, né? A primeira delas, tempo para pensar. Tem pessoas que... desculpa, meu chat voltou aqui, eu vi 5 minutos para iniciar o PC. Ele avançou, desculpa. Então vamos lá, tempo para pensar. Nas organizações eu já vi de tudo, né? Já vi de tudo. E uma das coisas que eu vi alguns chefes, eu não digo nem que eram líderes, eram chefes, né? Questionando era o tempo do ócio criativo de determinadas pessoas que precisavam pensar sobre coisas dentro das organizações. A crítica, aquele momento em que a pessoa estava ali parada, fazendo alguma outra coisa que não com a cara enfiada no computador, que não numa sala de reunião. A gente precisa de tempo para pensar em novas possibilidades, né? Tem profissões, né, tem atividades profissionais que demandam operação, demandam ato contínuo, e isso está tudo bem. Mas mesmo no meio do caos, mesmo no meio da operação, você sempre tem uma oportunidade de melhorar alguma coisa. Por exemplo, um processo. Percebendo como é que esse processo começa na sua empresa, por onde ele passa e quando é que ele termina, talvez você já consiga pensar em uma nova possibilidade, uma nova maneira de fazer aquela tua rotina acontecer. Talvez ela otimize algumas 2, 3, 4 etapas, vocês ganhem mais tempo, ganhem mais produtividade, sejam mais assertivos, mas é preciso ter tempo para pensar. Tempo para pensar em novas possibilidades, né? A criatividade geralmente demanda um tempinho. Não existe eureka também, né? Você não vai parar, sentar no sofá agora e falar assim, caramba, tem que vir a ideia agora. Não é isso que eu estou dizendo, né? Não existe eureka. Às vezes, a criatividade ela demanda um tempo maior do que a gente gostaria, mas é porque a gente precisa se ater a algumas etapas, principalmente pela etapa da observação. Quanto mais a gente observa o mundo, quanto mais a gente observa as pessoas, quanto mais a gente observa como as coisas acontecem, mais recursos a gente tem, né, mais insumos a gente tem para propor coisas novas. A terceira dica que eu dou aí para ter boas ideias é que a vida é melhor em grupo. No meio das startups tem uma cultura do não vou compartilhar minha ideia, né? E aí tem até um livro que diz sua ideia não vale nada, e absolutamente nada, nada. Poxa, Marcelo, mas como assim minha ideia não vale nada? Igual a você lá na China, no Camboja, na Rússia, no Canadá, tem um monte de gente pensando a mesma coisa que você está pensando para resolver aquele problema, atender aquela necessidade, né? Ou aproveitar aquela oportunidade. Ler do engano da gente pensarmos que estamos sozinhos no mundo, pensando sobre aquela coisa única e exclusivamente, né, que aquilo vai dar certo. Já me deparei com vários empreendedores, mas, poxa, se alguém roubar minha ideia, lembre-se que criatividade é criar mais atividade. Se você não tem atitude da atividade, ou seja, você não faz acontecer, você perde de novo a roda da história. Não basta você pensar em possibilidades. Eu poderia estar cheio de dinheiro hoje, né? Tendo lançado um espoleto, seja lá qual for o nome. Mas eu só pensei naquele negócio. Alguém foi lá e fez. E está ganhando muito dinheiro, como alguém falou aqui, né? No mundo das startups é a mesma coisa. Muitas startups têm ideias parecidas, né? Têm ideias iguais, mas ganha quem executa primeiro e executa mais rápido. Então, lê do engano da gente pensar que as ideias não podem ser compartilhadas. A vida é melhor em grupo porque a gente pode e precisa compartilhar nossas ideias, né? Para que a gente possa até validar o pensamento. Será que eu estou pensando é besteira? Será que eu estou pensando faz sentido? E de repente as pessoas podem conectar, fazer pontes com outras
para aquela tua ideia sobre como resolver determinada coisa, né? A Bruna falou muito de manter o foco, né? Como é que a gente organiza o foco? Ela deu várias dicas, faz agenda, etc e tal, mas em determinados momentos, para que a criatividade venha, é importante perder o foco. Cara, eu tenho uma vida tão organizadinha, tão regrada, que eu não tenho tempo para fazer aquilo que eu preciso. E aí, de repente, uma simples caminhada no jardim do teu condomínio, uma ida à praia, alguma coisa para fazer descompressão, pode te trazer algumas possibilidades, né? Você sai daquela tua regra do jogo ali, né, da vida que você estabeleceu, de ter os compromissos na agenda, de ter aquela rotina regrada, horários para tudo, né, com determinadas pessoas, em determinados lugares, mas às vezes perder o foco é importante para que você possa enxergar outras coisas aí na tua jornada. Adapte as ideias, né? Ideias todo mundo tem, mas quando você faz um combinado, como a gente já falou, que é o conceito, né, base da criatividade, né? Aí talvez saia o eureka ali, vai adaptando, vai juntando coisas, né? Poxa, isso já existe com aquilo que já existe, com isso outro aqui. Se eu juntar isso tudo, o que dá de bom, né? A sexta e penúltima dica que eu dou para se ter boas ideias é não rejeite o erro. Cara, eu pensei numa coisa, eu executei, eu experimentei e errei, né? Na inovação, esse termo ele praticamente não existe, tá? O que a gente faz é aprender com aquilo que a gente fez e que não atendeu a expectativa. Então você registra ali a tua jornada, cara, o que aconteceu aqui que eu poderia ter feito diferente? Ou o que eu poderia ter feito que não fiz, né? O erro, né, ou o aprendizado, eles nos trazem também insumos, nos trazem matéria-prima para que a gente possa pensar no novo, pensar em novas possibilidades, fazer coisas, né, que precisam ser feitas. E o sétimo, a minha mãe sempre falou, cara, teu quarto está muito desorganizado, e hoje está desorganizado. Vou te dizer, os criativos são os caras mais desorganizados do mundo, né? Mas quando você fala assim, poxa, teu quarto está bagunçado, o que aparentemente para uma pessoa está bagunçado, né, na tua concepção ele está organizado. Tanto é que se alguém entrar no meu quarto hoje e meter a mão nas coisas do jeito que eu deixei, né, vão desorganizar a minha bagunça, porque eu sei exatamente onde estão cada uma das coisas, por que elas estão naquele lugar, por que elas estão fazendo sentido para mim ali, né? Então, é importante você ter uma certa desorganização, mas de maneira organizada, de maneira, né, orientada, contanto que você saiba o porquê que você está fazendo aquilo. Roberto, por favor. E aí, como eu falei de observação, né, assim como eu falei, o comportamento do consumidor ele é baseado nessa interpretação que se faz da realidade e não da realidade em si, né? Por isso que toda solução que a gente cria, esse até é um assunto para a próxima jornada, né, para o próximo treinamento que eu vou ministrar na semana que vem para vocês, mas tudo aquilo que a gente faz nesse mundo são para pessoas, né? São para pessoas antes de tudo. A gente não faz nada para coisas, a gente não faz nada para objetos, a gente não faz nada para coisas inanimadas a não ser para pessoas. Tudo que é criado no mundo, tudo que é adaptado no mundo, tudo que é concebido no mundo são feitos para pessoas. E quando a gente faz para pessoas é a partir da nossa percepção, da nossa observação de como essas pessoas vivem, como essas pessoas se comportam, o que elas têm de expectativas, o que afeta a vida delas, qual é o tamanho do impacto. E certamente os desafios que serão propostos aí para vocês, agora na área de saúde, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Né? Na saúde, fundamentalmente, são pessoas. Né? Os profissionais da saúde lidam, antes de tudo, com pessoas. Depois ficam os maquinários, depois ficam as drogas, depois ficam todo o resto. Né? Mas, antes de tudo, pessoas. Por isso que a gente fala que é tão importante humanizar soluções na área de saúde, né? Porque é o processo de empatia que a gente precisa desenvolver para o outro. E quando a gente desenvolve um processo de empatia profunda, e não aquela coisa rasa que a gente ouve falar, empatia é se colocar no lugar do outro, né? Empatia é se colocar genuinamente e de coração aberto na realidade do outro. Uma coisa é você propor soluções para quem mora na favela, por exemplo, né? Você que mora no asfalto, mora num condomínio fechado, mora numa casa bacana, e aí colocam determinadas questões para você da favela, e você fala, não, eu acho que na favela a gente poderia fazer isso, aquilo, outro. Se você não pega e não sobe a ladeira da favela, se você não vive a realidade, pelo menos parte do dia, de quem mora numa favela, você nunca vai conseguir desenvolver um processo empático profundo.
Você nunca vai entender a realidade do outro, né? Então, esse olhar é importante, é fundamental na hora que vocês estiverem resolvendo os desafios aqui desse hackathon. Então, sempre a partir da observação, sempre a partir do colocar os chinelos do outro e viver a jornada que ele vive. Próximo, Roberto, por favor. E aí, quando vocês forem propor negócios, né, isso claramente vai virar uma proposta de negócio que vocês podem levar adiante ou não, a gente já disse como é que isso acontece, né? É importante identificar como é que as pessoas se relacionam, né, com esse mercado para o qual o negócio que vocês vão criar está inserido, né? Mais um exercício de observação, como é que essas pessoas compram, como é que essas pessoas são atraídas pelo mercado, como é que essas pessoas consomem os produtos e serviços na área de saúde, que é o que vocês vão ver aí, né? Seja um exame, seja lá o que for que vocês vão propor, como é que essas... a gente tem um negócio chamado jornada do consumidor, né? Então, a partir da dor, da necessidade, da oportunidade desse consumidor, vocês perceberem, no momento que essa dor toca, no momento que essa dor afeta essa pessoa, o que ela faz para resolver, quais são os caminhos que ela precisa, né, percorrer para desenvolver, para poder resolver ou amenizar essa dor dela. Né? Elas fazem pesquisa, elas vão em loco, né? O que importa para elas é preço, o que importa para elas é valor, o que importa para elas é o ambiente. O que acontece? Né? E aí ter percepções diferentes desse time, né, ajudam a criar ações diferenciadas, que é o resultado do projeto de vocês no Hackathon. Pode avançar, Roberto, por favor. E aí, mais uma vez, falando da melhoria contínua, né? Melhoria contínua é a maneira como vocês vão buscar informações constantes para poder aprimorar os seus produtos e serviços. Porque o que vocês vão propor não é o fim, né, da solução, apenas algo que deu para vocês conceberem durante um final de semana. Então, esse exercício tem que ser contínuo. Roberto, pode passar 2 slides, por favor? Isso. Chegamos ao processo criativo. Então, como tudo nessa vida, né, tem maneiras e maneiras de se fazer. E o que eu estou trazendo aqui também não é uma possibilidade definitiva, né, de se fazer o processo criativo, mas é apenas uma ferramenta que eu estou colaborando para que vocês possam ter um par e passo de como chegar lá na frente, né? Pode avançar, Roberto, por favor. Então, todos nós já conhecemos aí o conceito de criatividade, né, da maneira como a gente precisa pensar, já compreendemos que qualquer pessoa é capaz de inovar, né, todos nós somos inovativos, todos nós somos criativos, contanto que a gente supere esses bloqueios, supere as nossas crenças internas, né, e estejamos abertos para o novo. E a gente analisou também as vantagens de atuar com uma visão criativa, né, ou seja, a gente larga na frente no mundo, nós podemos ser pioneiros, nós podemos ser, de fato, transformadores de realidades do mundo que a gente vive. Pode avançar, Roberto, por favor. E para isso, e como é que isso tudo acontece, né? A gente tem um processo criativo baseado em 4 etapas. Tudo começa pela busca de informações. Quando vocês receberem os desafios, né, que serão propostos aí pela UERJ, vocês têm 3 etapas para fazer isso acontecer. A primeira delas é o próprio entendimento. Cara, o que eu sei sobre isso que estão propondo aqui de desafio, né? Eu já vivi essa situação, conheço alguém que já viu essa situação, tenho elementos que me fazem ter um embasamento técnico acerca do assunto, eu já estudei sobre isso, né? E aí, quando você somatiza esses entendimentos, né, com o seu entendimento e o entendimento do grupo, vocês têm uma unicidade, né, uma unicidade dessas informações. Talvez elas não sejam suficientes para vocês terem todos os elementos que precisam para entender melhor o problema e para lá na frente propor uma solução. Então, vocês precisam continuar pesquisando. Então, 2 possibilidades são pesquisa pela internet, né? Pesquisa em livros, pesquisa nos meios de mídia, e você pode fazer também a pesquisa de campo. Quando você junta todos esses 3 elementos, aquilo que eu sei versus aquilo que eu pesquisei na internet e em outros elementos, e aquilo que eu pesquisei em campo, entrevistei pessoas, conheci realidade, desenvolvi um processo empático profundo, a gente tem o que chama de triangulação. A gente vai juntar todas essas informações
e vai casar com o desafio, vai ver o que faz sentido. É óbvio que, dependendo do problema, essa dimensão ela pode ser pequena, daquilo que vocês entenderam que é o problema, ou pode ser muito grande. Mas na hora de propor solução, a gente precisa estabelecer um foco, ou seja, priorizar aquilo que é mais importante, mais relevante. Nós entendemos que no nosso processo de pesquisa, cara, tem isso, tem aquilo outro, as pessoas vivem isso. Tá, mas o que dói mais? E às vezes o que dói mais, você resolvendo aquilo, amenizando aquilo, você ajuda a amenizar ou resolver aquilo que consequentemente, intrinsecamente está ligado a essa maior dor. E aí, eureka, né? É quando você consegue de fato, né, ter o que a gente chama de Product Market Fit, que o PC fala tão bem, vai falar com vocês. Quando a gente transforma essas informações obtidas em ideias, né? Ideias para resolver ou amenizar aquele problema proposto. Então, a gente começa a pensar em possibilidades, né? Eu acho que a gente pode fazer um aplicativo, acho que a gente pode fazer um software, acho que a gente pode melhorar um processo, acho que a gente pode fazer tudo isso junto, pode criar clínicas, hospitais especializados, laboratórios, seja lá o que for. Aí, mais uma vez, em cima de ideias para soluções desse problema, né, você tem várias possibilidades. Mas o que é mais importante aqui, que consegue trazer um maior impacto para resolver o maior problema que vocês definiram como problema? Esse é o processo que vocês têm que viver aqui como terceira etapa. E a quarta etapa é, cara, tornar isso possível. Como é que torna isso possível? Vai prototipar, vai para a rua, vai testar, vai fazer acontecer. Vai ver se aquilo faz sentido para quem você está ajudando a resolver, para a realidade daquela pessoa. Então, o processo criativo está estabelecido nessas 4 etapas aí. Pode avançar, por favor, Roberto? E agora, por fim, né, no processo criativo, existem 4 faces propostas aí por Roger von Elk, né, que ele é fundador e presidente da empresa Creative Think, né, uma consultoria renomada no mundo aí, especializada em criatividade e inovação. Com base nos estudos e pesquisas dele, ele definiu que são 4 passos desse processo criativo, né, com algumas personas que permitem você identificar onde é que você precisa mudar. Esse é um exercício para dentro, né? É você se olhar seu comportamento diante da inovação, diante da criatividade e como é que você reage a isso tudo, né? Se você avança, se você propõe, se você é um cara ousado, inovador, ou se você repele, porque você acha que não dá, ou se você está no meio termo e precisa ganhar confiança criativa dentro desse processo. Vamos lá, Roberto, por favor. Roberto. Obrigado. Então, dentro daquelas etapas, né, tem gente que gosta de ser explorador. É aquele cara curioso por natureza, né? É aquela pessoa que busca novas informações e recursos, é aquela pessoa incomodada com o status quo, quer saber por que tudo acontece no mundo, como é que funciona, para que é, né? Então, esse primeiro perfil do explorador, talvez vocês possam se identificar com ele aí, né? Esse explorador, ele faz com que a gente seja curioso, né? Seja curioso e não se acomode. Eu, desde pequeno, sempre quis entender o porquê das coisas, né? O ovo ou a galinha, enfim, como é que funciona o mundo, né? Sempre tive curiosidade de saber como é que as coisas funcionam. Hoje eu tenho um arcabouço de conhecimento muito vasto, muito grande, né? Não sei tudo, claro, mas sei muita coisa porque eu resolvi investigar, resolvi entender, né? E sempre que você quer entender, identifique claramente seu objetivo. É entender por entender ou é entender porque você quer utilizar aquela informação para alguma coisa, né? Você precisa estar incomodado com aquele negócio. Então, quebre a sua rotina. Quebre a sua rotina. Investigar significa quebrar a rotina do dia a dia, né? Abrir para novas possibilidades quando você busca informações variadas sobre determinados assuntos. Quanto mais você expande seu horizonte de pesquisa, né, mais informação você tem, mais possibilidades você tem, mais visões você tem daquilo. E nunca subestime o óbvio. Às vezes, quando o problema nos desafia, né, quando as questões nos desafiam, e vocês vão ver muito isso daí, talvez venha na cabeça de vocês uma solução óbvia.
essa solução é óbvia para quem, né? Nas startups, a gente diz que esse é o momento quando o empreendedor ele se apaixona pela solução que ele tem e não pelo problema que ele resolve, né? Ele está apaixonado pelo software que ele fez maravilhoso, por aquelas funcionalidades que são bacanas, pela interatividade que só ele acha que tem porque ele não testou com ninguém, né? Ele está limitando a visão dele de mundo, quando na verdade ele deveria ampliar essa visão compartilhando com as pessoas, para ver se ela faz sentido com essas outras pessoas, né? E ver se ele consegue percorrer caminhos diferentes, se de fato ele está trazendo uma novidade para o mundo. Essa é a graça da coisa. Então esse é o primeiro perfil aí, o explorador. Quem se identifica com o explorador? Coloca aí no chat para mim. E aqui não tem resposta certa nem errada, tá, pessoal? São 4 perfis e vocês podem ser 2 deles, 3 deles, 4 deles, um só, não tem problema. E aqui é exatamente esse exercício que a gente vai fazer, né? Olhando para cada um desses perfis, poxa, eu me identifico com um ali, mas eu acho que eu preciso desenvolver minhas competências no outro, né? Para que eu seja mais completo, né? Que eu possa contribuir mais com o meu time. Roberto, avança aí, por favor. Legal, temos aí 6 pessoas identificadas aí com esse perfil. Então, o segundo perfil, né, do artista. Esse artista, ele é um articulador, né? Ele aparece no segundo passo. Ele examina as ideias identificadas pelo explorador e as transforma em novas ideias. Ele vai lá e ele cria um outro contexto, né? João Gabriel está dizendo aqui que confessa que pesquisa é onde eu tenho mais dificuldade. Legal, João. Você vai entender o quanto a pesquisa é importante. Na verdade, ela é fundamental. É o primeiro passo para que vocês possam desenvolver soluções. Se você não entende o problema, né, você consequentemente não sabe o que fazer de fato para resolver aquele problema. O PC vai falar mais sobre isso daí, sobre a importância. Então o artista, né, o que o artista faz? Ele pega tudo aquilo que o explorador levantou, né, criou ali de arquivo, trouxe de informações e ele começa a questionar as informações do explorador, mas questionar no sentido de construção, né? Então ele pega determinados fatos ali, ele vai mudar o contexto, ele começa a fazer exercícios onde ele possa soltar a imaginação, né? Ele vê aquelas questões ali, vê as ideias e ele analisa essas ideias por ângulos diferentes. O que ele traz para o grupo, né? Ele traz novas possibilidades, né? Ele traz novas coisas ali, ele provoca o time o tempo inteiro para ver outras coisas. E se o time responder, né, acaba construindo alguma coisa muito legal, muito mais completa, muito mais ampla. Ele reflete sobre o que está sendo feito, né? A coisa começou a rodar ali e ele para e fica olhando. Poxa, será que isso tudo faz sentido? Será que não tem um buraco aí no meio do caminho? Será que a gente não tapou nenhum buraco? Deixou alguma coisa em aberto? Será que a gente precisa revisar alguma coisa? E então esse cara, antes de tudo, antes de ser simplesmente o crítico ferrenho das coisas que estão sendo feitas, ele se municia de informações, né? Ele traz mais dados para combinar com aquilo tudo ali, para ajudar a ratificar ou desconsiderar essas coisas, né? Então ele vai acrescentando, adicionando coisas para poder fazer com que essa perspectiva do explorador, né, que pode parecer simples, ele vai começando a divagar sobre outras coisas que podem corroborar com uma solução melhor. Pode avançar, Roberto, por favor. Quem se parece aí com o artista? Quem é o cara que, pô, já tem as informações aí, mas, pô, isso e aquilo outro. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, o cara já vem colaborando, né, a partir dessa... Mariana, boa, Mariana é uma artista. Mariana respondeu ali em cima, que é também exploradora. Não. A Mariana, você acha parecida aí? Tá. Então vamos lá. Nesse terceiro aí é aquele cara que age como um juiz, né? Ele vai avaliar todas as ideias geradas pelo artista para decidir o que será feito. Até essa etapa do artista, né? O que a gente está fazendo é brainstorm, trazendo ideias, trazendo possibilidades, trazendo novidades, trazendo algumas coisas que a gente pode fazer. Mas em determinado momento, o juiz é um cara cético, né? É o cara que vai ajudar a organizar o pensamento do time no sentido de questionar. Ele talvez seja o porta-voz do cliente, talvez seja o porta-voz
de quem vai se beneficiar da solução que vocês estão desenvolvendo, né? Então ele começa a questionar, para que serve essa ideia? Né? Qual é o momento adequado para lançá-la? A gente lança agora, lança depois, vai lançar no time de determinada coisa, vai lançar combinado com outra coisa, né? Quais são as vantagens e desvantagens, os prós e contras de desenvolver uma solução dessa, de lançar uma solução dessa para quem a gente acha que é, né? Qual é a probabilidade de êxito? Esse cara ele faz essas perguntas não no sentido de tolir o time, né? Mas é no sentido de fazer o que a gente chama de advogado do diabo, né? Antes que a gente tome porrada do mercado, antes que a gente tome porrada dos nossos pseudo-clientes, né? Esse cara vai lá e ele faz as perguntas internamente para o time dele, né? Então, essas provocações fazem o time refletir para saber se está no caminho certo ou não, se é a hora certa de fazer aquilo, se precisa parar um pouquinho, rever determinada etapa, rever processo, rever a funcionalidade, né, para poder lançar a coisa mais coesa. No entanto, esse juiz ele não pode ser a ferro e fogo o cara que vá retrair o time. Lembra daquelas coisas que a gente precisa ter, né? Não precisa ter, são regras exacerbadas, sabe? Coisas limitantes. Por quê? Quando a gente fala de inovação, inovação precisa ser um tiro curto e rápido, né? Porque se a gente não lança, alguém lança na nossa frente. Isso a gente já tem casos clássicos aí, eu já coloquei alguns aqui, né? Então, se a gente não se antecipa a um movimento de protagonismo no mercado, né, a gente tende a ficar em segundo lugar e não ser mais a novidade, não ser mais a sensação do mercado como poderíamos ser se tivéssemos agido rápido. Então, essas perguntas precisam ser respondidas rápidas. Se tiver alguma ação, precisa ser feita de maneira rápida também, para lançar rápido o produto no mercado. E aí, por último, Roberto, por favor. Cara, o guerreiro é o cara mais otimista do time. O guerreiro é aquele cara que vai pegar e vai fazer. Ele vai conectar tudo, ele é o agente integrador, ele vai pegar as pesquisas, ele vai pegar a solução, ele vai pegar os questionamentos do juiz, ele vai trazer respostas, ele vai definir planos, ele vai trazer possibilidades, vai falar, time, olha só, eu acho que a gente pode seguir por esse caminho daqui. Né? E tem que ter um cara desse no time. Tem que ter um cara desse no time para ele quebrar todas as crenças. Poxa, mas eu acho que não tá bom. Cara, tá bom, porque a gente já testou, já validou isso e tal. E é o cara que vai botar para fazer. É o cara que vai definir o plano para esse negócio acontecer, o plano de ação, o modelo de negócios. Ele vai quebrar todas as objeções, ele vai definir uma estratégia de venda, ele vai fazer aquele pitch ousado. Esse cara é o guerreiro, esse cara é o agitador do grupo. Ele vai pegar e empacotar isso tudo e no final vai vender a solução. Quem se identifica aí com guerreiro e com... avançou, ok, beleza. Não, tudo bem, Roberto, tudo bem. Então, pessoal, a gente tem 4 perfis aí, já finalizando para entregar para o PC. A gente tem 4 perfis que eles podem ser reconhecidos individualmente, né? Poxa, eu acho que eu sou o perfil guerreiro, eu sou o artista, eu sou esse, eu sou aquele, o juiz, né? Ou eu tenho um pouquinho de cada um dos 4, eu tenho um pouquinho de 3, um pouquinho de 2, né? E tá tudo bem, né? O importante é que vocês se percebam nesse exercício, né? Esse material está disponível lá, volta lá nesses slides, olha ali, vê com quem que vocês se parecem ou com quem vocês não se parecem, que é o movimento que vocês precisam fazer. Assim como uma startup, o time de um hackathon é um time pequeno, é um time que precisa se desenvolver e desenvolver em várias frentes, não precisa ser especialista em várias coisas, né? Porque de fato tem os especialistas no time, mas ele precisa entender de tudo um pouco, como eu procurei entender lá naquele primeiro, né, que eu participei, entender um pouquinho de geografia, um pouquinho de engenharia ambiental, para poder compreender aquilo tudo, definir um modelo de negócios que seria interessante para desenhar um pitch e aprovar esse negócio junto à banca jogadora, né? Então, sejam usados sempre, tá? E isso não é só para esse hackathon, não, é para a vida. Né? Vocês, como profissionais de mercado, vocês são agentes transformadores da realidade. Vocês são criadores do futuro que todos nós desejamos, né? Cada um na sua seara, cada um na sua profissão, mas é preciso que a gente se disponha a fazer isso todo dia. Isso é um exercício contínuo. É isso que a gente chama dentro das organizações de intraempreendedor. É o cara que está incomodado com o status quo, é o cara que não concorda com a maneira como as coisas estão funcionando, é o cara que quer fazer diferente,
e vai lá e propõe, e vai lá, propõe, e se aprovam, ele vai lá e faz, né? Faz para mudar a realidade, porque, cara, de gente encostada, de gente que não quer fazer, a gente já tem um monte, né? E por isso que a gente está provocando cada vez mais vocês aqui, né? E como eu falo, popularmente a giripoca vai piar a partir de agora, né? Para que vocês estejam mais lapidados a cada dia, a cada etapa de treinamento aqui, para fazer coisas bem bacanas, bem bacanas. PC, está contigo a bola. Muito obrigado mais uma vez, Maria Isabel, Carla. Obrigado aí pela. Valeu, galera, pela contribuição e colaboração também no chat. Alguma